estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. Unção de governo está na minha vida e eu já estou governando neste ano novo para a glória de Deus. Amém. Sentem-se por gentileza, graças a Deus. Graças a Deus. Você cria o seu futuro, isso é muito claro nas Escrituras. Se Deus não está em algo, então não tem futuro. Falar de futuro sem Deus é tolice. Quando a expressão vai dar tudo certo, ela é liberada, nós precisamos lembrar que não vai dar tudo certo para todo mundo. Mas vai dar certo, e tudo certo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que estão ouvindo a Deus, estão andando com Deus. Para aqueles que estão à sombra do Onipotente. E o que significa estar à sombra? É estar tão perto que a sombra te cobre. Você está tão perto de Deus que a sombra dele cobre você. Eu creio que nós vivemos um momento oportuno, que no grego é chamado de kairos, que é diferente de cronos, que fala do tempo cronológico. Kairos fala do momento oportuno. O tempo certo e o momento, o lugar certo. São aquelas coisas que muitos chamam de coincidências. Mas que a Bíblia deixa claro que é o momento do favor de Deus. É aquele momento em que tudo leva a crer, pelas circunstâncias, que não vai funcionar. E de repente tudo funciona e termina bem. Parece que vai dar tudo errado e dá certo. É interessante que na quinta eu fiquei sabendo que eles iam fechar essa rua exatamente no domingo, no início do propósito. E a primeira coisa foi um impacto. Falei, como? Já viram isso? Falaram com a prefeitura? E eles disseram, nem a prefeitura daqui está sabendo, nem a polícia militar está sabendo. E só sei que tem uma placa lá, uma faixa lá, dizendo que... E eu decidi, é uma decisão, tudo é uma decisão. Deus não sabia disso? E aí eu posso ter a perspectiva do, oh meu Deus, por que isso? Ou eu posso ter, bom, se um negócio desse nunca aconteceu exatamente nesse dia, nesta hora, porque não foi domingo passado, ou não sei, ou o ano passado, ou algum ano, estamos aqui há tantos anos. Não, foi agora. Então, qual é a perspectiva certa? Bom, se algo está acontecendo para tentar atrapalhar tanto, então, esse é o momento. Porque o diabo não luta contra algo que não é um problema para ele. Então, o que nós vamos fazer? Esperar o melhor,
e confiar? Bom, então, a coisa se resolveu. Porque você decide o que vai fazer. Depois do julgamento, a Bíblia fala que a arca descansou no Ararat. E então eles deram início a um novo tempo. E quando você lê lá, diz que foi no primeiro dia do primeiro mês. Então eu pego isso como profético. Depois de tantas coisas, então eu posso crer num tempo de descanso, e eu posso crer nesse tempo que eu trato, se está escrito o primeiro dia do primeiro mês. Então nós estamos no primeiro mês. E desde o primeiro dia nós temos visto isso. Deste ano. A despeito do que acontece lá fora, nós temos visto a diferença aqui. E quando a gente está dentro da arca, e a arca é Jesus, ainda que algo aconteça e você caia, você está dentro da arca. Você está seguro. Completamente seguro. Quando nós lemos em João 15:7, disse vocês, permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Aqui fala de tempo e lugar. Permanecer, tempo. Lugar no Senhor. E a palavra em nós. Por que acreditar é tão importante? Porque acreditar tem consequências. O que você acredita tem consequências. Porque acreditar é tão importante. Porque influencia toda a nossa vida. O que nós acreditamos está influenciando a nossa vida. Está decidindo a nossa vida. Porque nós decidimos a nossa vida com base naquilo que nós acreditamos. Então, se vocês permanecerem em mim, o tempo em que você permanece no Senhor Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vocês, enquanto a palavra do Senhor permanecer em você, você vai pedir o que quiser. E vai ser feito, e vai acontecer. Então ele está falando, olha, aqui eu estou falando de tempo e lugar. Tem o tempo e tem o lugar. O tempo que você permanecer no lugar certo, vai afetar toda a sua vida. Enquanto você permanecer neste lugar, a sua vida, ela vai ter progresso. Porque tudo que você pedir vai ser feito. Pedirão o que quiserem e será concedido. Tempo e lugar. Quando a gente entende isso, que o tempo em que nós mais
rendemos a Deus, vivemos rendidos, isso fala de rendição. Foi o tempo em que nós vimos a nossa vida ter uma fluidez imensa. Enquanto a palavra teve importância, ela permaneceu na minha vida, me guiando. Eu permaneci no Senhor, a palavra dele permaneceu em mim. Porque uma coisa está ligada à outra, porque o Senhor é a palavra. Eu permaneço nele, a palavra, ele permanece em mim. A palavra permanece em mim. A palavra continua tendo peso sobre a minha vida. Isso me leva a ver essa fluidez acontecer. Porque tudo que eu pedirão o que quiserem. E é o que vai acontecer. Você é que cria o seu destino. É que cria o seu futuro. Porque Deus pode ter destinado todos nós, e Ele destinou para uma vida poderosa. E nós nunca chegarmos a viver. Porque nós não nos alinhamos. Nós não nos colocamos lá naquela posição. Ele coloca coisas em nós. O que a Bíblia fala em Isaías 45, de tesouros escondidos. E que nós não damos muitas vezes permissão para que esses tesouros sejam revelados na nossa vida. Quanta coisa que foi colocada em nós e que, por não darmos atenção ao que a palavra está falando, aquilo não foi ativado, porque a palavra ativa. Quando a Sunamita começou a investir no ministério do Eliseu, ele quis beneficiá-la. E então buscou saber o que é que ela precisava e tal. E aí chegaram, o Geazi disse para ele, olha, a única coisa que a gente vê é que ela não tem filho, e o marido é velho. Então ele disse, chame ela. Ele disse, olha, no ano que vem, nessa mesma época, você terá um filho. E ela, na hora, teve uma atitude. Ela deixou claro de que aquilo era um sonho que estava lá, mas que ela já, talvez, tivesse desistido. Que aquilo não ia acontecer. E ela disse, não me dê falsas esperanças, homem de Deus. Mas o filho estava lá. Porque quando Deus coloca algo dentro de nós, é porque Ele quer fazer. Toda vez que Deus nos leva a orar por algo, é porque Ele já está trabalhando naquilo. Toda vez. A semana passada, eu trouxe Gênesis 24, que fala do servo de Abraão em busca da esposa de Isaac. E a Bíblia fala que antes dele terminar de orar, pedindo êxito naquela missão, a Rebeca apareceu. Que ele tinha ido em busca da esposa de Isaac. Mas ele estava orando. E isso é muito interessante, porque antes, a Bíblia diz, dele terminar de orar, ela apareceu. Então, o que aconteceu antes? Deus o levou a orar por algo que ele queria fazer. E quando ele orou, a Rebeca apareceu. Era algo que ele queria fazer.
Mas a gente sabe que desde quando Deus fez o homem, Ele não trabalha sozinho. Ele quer fazer. Então a palavra vem, o filho estava lá, mas ele precisava ser ativado. A fé dela naquilo precisava ser ativada. E quando a palavra de Eliseu foi liberada, aquilo foi ativado dentro dela. O que ela já cria, provavelmente já tinha orado. Ela creu, ela possuiu aquilo. E então ela viveu. Quando Saul, o pai, as jumentas do pai de Saul sumiram, ele saiu em busca com o servo. O Senhor falou com Samuel sobre o rei, o homem que ele iria ungir como rei. E aí naquela dificuldade de encontrar as jumentas, o servo falou, olha, vamos até o profeta, porque todo mundo diz que ele tem condições de dar boas direções e tal. E aí então eles foram até Samuel, e Samuel disse, olha, amanhã nós vamos comer juntos. Vamos para um lugar, vá para um lugar alto. E eu vou dizer tudo o que está no seu coração. Ele disse isso. Eu vou dizer tudo o que está no seu coração. E o que estava no coração dele? O que ele ia dizer para ele? Que ele seria ungido rei. Dentro dele, tinha um rei lá dentro. Que talvez em alguns momentos ele pensou, que loucura é essa? Que coisa louca é essa? O que eu estou pensando? Quem já não pensou algo lá dentro e imediatamente até cortou, porque isso é uma loucura. E era o Espírito Santo dizendo, ore por isso. Acredite nisso. Porque quando o Senhor coloca algo em nós, é porque Ele quer fazer. Está escrito que Ele coloca tanto querer quanto realizar. Então Ele coloca o querer e Ele dá condições para realizar. E as coisas são ativadas através da palavra. Vem uma palavra que ativa aquilo. Então você decide crer e você atrai para a sua vida. Você vive aquilo, porque está lá. Tem tesouros escondidos dentro de nós, coisas que nós ainda nem conhecemos. Mas se nós crermos em cada palavra que vai sendo liberada, e nós abraçarmos, é para mim. Por que não? Por que não? Você cria o seu futuro. Você não vai ter uma coisa que você não crê, mas você vai ter o que você crê. Obviamente que eu estou falando de tudo que está alinhado com a palavra. Penso que eu não preciso nem dar esse detalhe. Eu não vou pedir um negócio que não está alinhado com a palavra. Eu sou guiada pelo Espírito, então obviamente que eu vou pedir coisas que estão alinhadas com o Espírito, alinhadas com a palavra. E quando eu entendo isso, eu recebo a palavra na minha vida, e eu ativo, aquilo é ativado lá. Espera aí, eu já tinha pensado nisso, você acha que é um pensamento seu, mas não é, é do Espírito. Como pensamentos que não dão esperança são demoníacos, pensamentos que dão esperança, vêm do Espírito.
Quando um pensamento não te dá esperança, você sabe que é do diabo. Quando te leva a duvidar, você sabe que é demoníaco. A não acreditar, você sabe que é demoníaco. Mas quando te leva a crer, a possuir, te dá esperança, você sabe que a fonte de esperança é Deus. Você não vai encontrar esperança em lugar nenhum se não for em Deus. Então, provém de Deus, é Deus quem está falando, direcionando você para o que Ele quer fazer. Ele queria que o servo de Eliseu tivesse êxito, porque, óbvio, ele estava trabalhando pelo plano dele, pelo projeto dele, de levantar uma nação. Mas antes, o próprio Abraão disse, vai, porque o meu Deus, o anjo do Senhor vai à sua frente, Ele vai te guiar para que você tenha êxito. Ele liberou uma palavra, vai em paz, o anjo vai te guiar. E ele chega lá e diz, meu Deus, são tantas moças, é tanta coisa, Senhor. E ele ora, Senhor, aquela que eu pedi água e ela me der de beber e ainda oferecer, dar para os meus camelos, eu vou entender que é a moça que o Senhor tem para o meu Senhor. E antes dele terminar de orar, a Rebeca apareceu. Então Deus estava naquilo. E aquela oração já era uma oração respondida, ela só precisava ser feita. Você já parou para pensar quantas orações que já foram respondidas, mas que nunca foram feitas, portanto nunca foram vividas? Orações que o Senhor te levou a fazer, Ele te impulsionou a fazer e você nunca fez? Quantas vezes o Espírito Santo te impulsionou a fazer uma oração e você não fez? Pedir algo e você não pediu? Crer por algo e você achou que aquilo era uma loucura, uma bobagem? E na verdade era uma oração já respondida, você só precisava fazê-la para que você pudesse tocá-la. Deus já te impulsionou a fazê-la porque Ele queria colocar aquilo nas suas mãos. Mas como você não fez, você tinha a resposta no mundo espiritual, mas nunca teve no mundo físico. Porque você não cooperou. Você não contribuiu. Você até pensou, desejou, talvez até falou, mas você não colocou fé naquilo. Você não jogou a fé naquilo. E se você não joga fé, Deus responde fé, Deus se manifesta por intermédio da fé. Ele quer que a gente use a palavra, porque nela está o poder. Queridos, existem muitos futuros. Quando alguém pergunta sobre o futuro, a pergunta é: que futuro? Existem muitos futuros. Como será o seu futuro? Depende. Depende das sementes que você vai plantar, depende das escolhas que você vai fazer. Depende do seu nível de rendição, de entrega, de submissão à palavra de Deus. Que futuro? Depende. A oportunidade está para todos. Mas todos abraçam? Não. Todos creem? Não. Quando Deus coloca algo lá, todos se derramam e abraçam aquilo e buscam? Não. Deus colocou. Ele coloca tanto o querer quanto o realizar. Ele coloca, mas a pessoa passa por cima.
Existem muitos futuros. Tanto que quando Abraão recomendou ao servo, você vê uma preocupação, não deixa meu filho casar com uma cananeia, porque senão ele vai ter outro futuro. E não deixa ele voltar para Arã, porque ele vai ter outro futuro. Ele tem que ficar e a moça tem que vir para cá. Porque é dessa maneira que ele vai ter o futuro que Deus determinou para ele. O destino que foi determinado. Mas quando nós voltamos para onde a gente não deve voltar, quando a gente se envolve com coisas que não devemos nos envolver, nós alteramos e podemos até estragar com o nosso destino. Se nós damos ouvidos à palavra de Deus e obedecemos, nós temos um futuro. Se nós fazemos as coisas ao nosso modo, temos outro futuro. Então, hoje, eu creio que é o Kairos de Deus, o tempo oportuno. Por mais que pareça que não é, eu creio que é. O primeiro mês do ano. E eu posso sair e começar um novo tempo, plantando uma semente completamente diferente e viver uma realidade completamente diferente. Se eu crer nisso, se eu abraçar isso aqui para a minha vida, se eu decidir governar e não ser mais governada por pensamentos, por sentimentos, por emoções, pelas circunstâncias, por tudo que está acontecendo aí fora. Eu posso acordar desse sono profundo. Como disse Paulo, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Eu posso permitir que o Espírito venha sacudir a minha vida. E eu não aceitar mais morte espiritual na minha vida. Ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Eu ponho as minhas palavras na sua boca. Para fazer o quê? Para plantar os céus e para fundar a terra. Eu ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão. Eu ponho as minhas palavras, Deus está dizendo, eu ponho as minhas palavras na sua boca e eu te cubro com a sombra da minha mão. Você está debaixo da sombra da minha mão. Para quê? Para você plantar o céu aqui. Oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. E para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Para dizer para as pessoas, ei, nós somos o povo de Deus, o povo da esperança. Nós mudamos as realidades. Nós não nos rendemos às realidades. Mas nós mudamos as realidades, a situação ou situações. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Jeremias, ele não se sentia capaz, quando o Senhor disse para ele, ó, eu gerei você para ser o profeta das nações. Ele disse, quem sou eu? Eu sou um menino, não sou capaz disso. E o Senhor disse, não diga que você é um menino, que você não é capaz.
porque eu coloco as minhas palavras na sua boca. É o Senhor dizendo assim, eu estou te capacitando para ser o que eu te criei para ser. E eu te dou um poder, uma autoridade, para você arrancar o que é ruim, despedaçar, arruinar e destruir. Com as obras de Satanás. E as portas do inferno não vão prevalecer contra você, contra o meu povo. Mas também para edificar e para plantar. Eu te dou poder para destruir todas as obras do mal e para levantar um novo tempo, para edificar, para plantar. Poder aqui. O sobrenatural aqui. Aí a gente lê, mas quando você entra no contexto, você lê o livro de Jeremias, e quero lembrar que você pode ler a Bíblia inteira, dando 13 minutos para Deus, diariamente, e que cerca de 30 livros da Bíblia você lê em menos de meia hora, cerca de 30 livros da Bíblia você lê em menos de meia hora, ou seja, a Bíblia é mais acessível do que as pessoas pensam que ela é. Quando você lê, você vê que Jeremias, humanamente ele não tinha capacidade e ele não se via capaz. E Deus deixou claro que essa não deveria ser a preocupação dele. Mas sim crer no que ele estava fazendo na vida dele, no que Deus estava dando a ele, preparando ele, capacitando ele. Eu estou colocando, eu estou te dando, então vai lá. Como que eu vou saber que Deus me deu algo se eu não experimentar, usar? Como que eu vou saber se algo vai dar certo ou não se eu nunca tentar? Como que eu vou saber que Deus me deu palavras, que Deus me deu uma autoridade, se eu não agir conforme Ele está me mandando agir? E dizendo, vai, porque eu vou ser com você. Ele colocou palavras, Ele colocou autoridade. Ele nos capacitou para o tempo. Ele nos preparou então para este tempo. E aí, quando nós olhamos, o que nós vemos? Isso aqui, Ezequiel 37. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim. Estava sobre mim. E mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, Ele mesmo, Deus, me levou a caminhar de um lado para o outro. Você vê que o Senhor quer que Ele inspecione, que Ele olhe, que Ele realmente olhe para a situação. A gente manda não olhar, né? Não olha. Mas tem momentos que o Senhor manda a gente olhar. E aí Ele nos faz a pergunta. Ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro e pude observar que era imenso o número de ossos no vale. E todos estavam mirrados e ressequidos. Então, Ele me indagou. Ó querido filho do homem, acreditas? Então, por que o que a gente acredita é tão importante? Porque tem consequências. Porque influencia toda a nossa vida. Você acredita que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Então,
Então ele mostra o quadro, o cenário de morte, de sequidão, de destruição. E ele faz o homem de Deus inspecionar mesmo. Ele fala, leva para um lado, vai para lá, vem para cá. E ele fala, agora me responde. Isso pode mudar. A mesma coisa, a última palavra do encerramento, do último jejum, do propósito da mudança, foi ao cheiro das águas. Falando de coisas mortas que voltariam à vida. A palavra da abertura dos meus projetos de conquistas para 2023, basicamente, é falando do Vale de Ossos Secos. Do que não tem como. Aí você olha para o cenário. Eu não preciso citar as más notícias que estão aí fora. Elas estão por toda parte. E parece que não há como piorar. E você descobre que pode descer um pouco mais e piorar um pouco mais. Com mais uma decisão, com mais uma coisa que foi um tipo de gente que foi colocada, uma decisão que foi tomada. E você olha e pensa... Quando você olha para o ministro da Economia, você pensa, deu ruim mesmo agora. E você não pode chorar o passado. Se lembrar do passado e fizer um comparativo, então aí você pensa, é o fim. Nós realmente estamos no Vale de Ossos Secos. E por isso que eu falo, que eu entendo que esse é um momento Kairos. O momento certo de Deus, o momento do favor de Deus, o momento oportuno. Porque a gente sabe que se Deus não entrar em ação, ninguém pode entrar. A gente sabe. A gente já experimentou o melhor, a gente sabe dizer o que é ruim agora. Você só sabe dizer que uma coisa é boa ou ruim, quando você já experimentou o que é bom, e agora está experimentando o que é ruim, e vice-versa. Então você sabe, se eu experimentei algo bom, vejo ruim, eu sei dizer, não, isso é ruim. Mas essa é a nossa perspectiva natural. Então, de forma natural, é o Vale de Ossos Secos. Não tem como ossos secos reviverem. Não tem como, o próprio Tiago diz, como é que você tira água doce de uma salgada? Como é que você vai mudar um negócio desse aqui? Com uma cabeça dessa. Então, se você começar a conjecturar, você realmente vai perder totalmente a esperança, e é onde você vai murchar e vai morrer. E aí, Deus vem e muda a nossa perspectiva, e mostra que, como está escrito, que Ele guia o coração do rei. Que o coração do rei é como um rio, que vai correr para onde ele determinar que corra. Está lá em Provérbios. E aí você lê uma passagem como essa, e Deus vem e pergunta, após mostrar o cenário de morte, de sequidão, de destruição, de ruína. E ele pergunta, isso pode reviver? Então eu creio que a mesma pergunta ele está fazendo para mim e para você. Então ele vem e pergunta para mim, Cléo, você pode viver o melhor ano da sua vida, a despeito de tudo isso aí? Ele vem e pergunta para você. Você pode viver, fulano?
fulana, você pode viver o melhor ano da sua vida a despeito de tudo isso? Você vai ficar agora focado no vale ou no que Deus falou? Porque por um momento Ele mandou olhar, mas depois Ele mandou agir em relação àquilo. Então Ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos, você acredita que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu sabes. Essa foi a resposta dele. Eu vou acreditar no que o Senhor me direcionar. Isso mostra rendição. Eu estou rendido. Para o caminho que o Senhor me mandar, para a direção que o Senhor me mandar, eu vou. Eu creio. Eu creio no que o Senhor colocar diante de mim. E Ele me disse: profetiza. Pois sobre estes ossos, profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você vai profetizar para os ossos secos. E você vai mandar os ossos secos ouvirem a palavra do Senhor. Mas para Ele fazer isso, Ele tinha que primeiro ouvir. Eu não posso fazer um negócio que não entrou em mim primeiro. Como é que vai entrar nos ossos se não entrou em mim? Se toda a graça está fluindo através de mim, Deus está derramando em mim através da minha fé. Então de mim vai para os ossos, vai para aquele problema. Mas às vezes eu quero que pule, vá direto para os ossos, mas não, passa por mim, porque eu vou profetizar. Ele me deu para mim a autoridade, pôs na minha boca as palavras. Está mandando que eu faça. Então, se a palavra permanece em mim, eu permaneço no Senhor. O tempo e o lugar. Tem um lugar e tem um tempo. O tempo que eu permaneço no Senhor e a palavra permanece em mim. E o lugar, se eu permaneço nele e a palavra permanece em mim, o que eu quiser eu vou pedir e é o que vai acontecer. Então ele vem e fala: então profetiza. Você vai profetizar e isso vai mudar. E como que você vai profetizar? Assim declare Yahvé, o eterno e soberano Deus: a estes ossos farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Então eu vou botar vida, eu vou profetizar vida em tudo que está morto, e isso vai o quê? Reviver. Então o que Deus está dizendo? Tudo que tiver morto, pelo poder da fé, vai reviver. Não tem jeito de reviver por outros meios, mas pela fé Ele está dizendo, vai reviver. Não tem como acontecer de outra maneira, mas pela fé vai acontecer. Pela fé vai. É pela fé. Maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Eis que criarei tendões e músculos, e farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa. Gente seca, gente morta, que nem respirando estava mais, seca, só ossos.
situações secas, mortas, que não têm mais fôlego de vida, e os farei reviver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Vocês vão ver quem sou eu. Você vai ver agora. Então entendereis. Ele agora já está falando, não é só com o profeta, está no plural. Quer dizer, todos esses que vão ser impactados por esse poder que flui através do profeta, vão entender que eu sou o Senhor. Que não tinha como eles reviverem, não tinha como isso acontecer, essa mudança tão grande, se não fosse pelo poder da fé, pelo sobrenatural, se não fosse por milagre, se não fosse por Deus, pelo poder da palavra, se vai usar a palavra, ele mandou usar a palavra. Ele falou, profetiza. Ossos, assim diz o Senhor. Então profetizei, conforme me for ordenado. Então eu comecei a fazer conforme o Senhor me ordenou. Eu comecei a agir conforme Ele me direcionou a agir. Você está vendo como que as coisas começam a acontecer? Até então o Senhor está aqui, Ele está dizendo tudo, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Você está vendo? Ele manda olhar, e agora ele pergunta se pode reviver, e quando o profeta diz que vai depender do que o Senhor falar, ele vai estar rendido. O Senhor diz então o que ele deve fazer, e agora ele vai começar a fazer. Eu vou fazer, ele faz conforme o Senhor ordenou que ele fizesse. Então, ele poderia ter chegado até o versículo 6 e não chegar no 7. No 7 ele não ter feito. Que é o que acontece. Porque é aqui o problema. Eu estou fazendo conforme me foi ordenado? Eu estou agindo a fé conforme o Senhor está me ordenando agir? Porque se você for ouvir tudo que está acontecendo aí fora, você não vai se mover, você vai querer fugir, se esconder, ir embora. Você não vai se mover, porque o que você vai ouvir? Fica quieto, não faz nada, não se move. Você não vai sonhar, você não vai empreender, você não vai fazer nada, porque qualquer especialista que você ouvir, ele vai dizer assim, fica quieto. Não faz isso não. Vai dar errado. Está tudo incerto. Não faz. Talvez você está rodeado de pessoas que estão com medo. Você tem familiares que estão com medo. Você tem amigos que estão com medo. É gente que te manda vídeos e vídeos só de coisas negativas. E aí a palavra vem e te mostra um quadro, mas não para você ficar sofrendo e remoendo, mas para você agir. Para você se mover em fé. Então agora é a hora de se mover. Observe a palavra. Ela manda agir na situação. Não correr dela e deixá-la do jeito que está. Porque o poder está na igreja. E quando a igreja se levanta como igreja, e age a fé, e se move em fé, ela começa a impactar todo mundo. Porque ela é sal, ela começa a salgar, ela é luz. Tem trevas em toda parte, ela começa a brilhar. E na vida dela começa a acontecer.
E as pessoas ficam confusas. Como? Num cenário desse, acontecendo isso aí. Numa situação dessa, como é que está acontecendo uma coisa dessa? Como é que você está vivendo um resultado desse? Então, são em momentos assim que Deus gosta de agir. Por isso, eu trato e interpreto o que o Espírito Santo me dá como um momento kairós para nós. Eu disse hoje para os pastores, eu disse ontem de novo, na sexta, numa reunião que eu fiz. Eu disse, nunca vivemos um momento tão propício para a glória de Deus. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E agora tudo o que acontecer, é Deus ou é Deus, não é? É Deus ou é Deus? É Deus. Ninguém pode atribuir a ninguém. É Deus. Então Deus nos levou para uma situação onde nós temos que depender dele inteiramente. Estarmos completamente rendidos, porque ninguém pode fazer nada por nós. Não adianta colocar confiança em alguma coisa, em alguém, porque a gente sabe que não vai sair nada bom de lá. Mas de Deus sai. E aí ele diz, olha, tira o seu, para de ter um olhar horizontal e agora coloca na vertical. É o que Paulo falou, olhem para o alto. Dependa de mim. E você vai ver o que eu vou fazer. Ou seja, eu disse isso, vou repetir para eles. Nós vamos dar testemunhos agora que nós nunca demos. Nós daremos testemunhos que nós nunca demos na nossa vida. Coisas tão grandes, tão maiores, do que a nossa mente pode alcançar neste momento. Porque quando você depende de Deus e você se coloca numa condição totalmente rendida, você vê a glória de Deus como você nunca viu. Você vive o poder de Deus como você nunca viveu. Você atrai para a sua vida uma glória, uma unção, que você não conhece. Que você ainda não experimentou. Que foi exatamente isso aqui. O profeta não tinha experimentado algo tão grande assim como ele experimentou aqui. E olha que ele já tinha visto a glória de Deus, ele já tinha, mas ele viu de uma maneira, à medida que ele foi trabalhando com Deus, e ele foi profetizando conforme a ordem que ele recebeu. Então profetizei conforme me for ordenado enquanto eu pregava. Eu pregava, que coisa, ele pregou para os ossos. Você já parou para pensar se nós pregássemos mais para todas as situações que nos irritam, que nos chateiam, que são impossíveis? Quanta diferença nós estaremos vivendo? Ele pregou para os ossos, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Eu encanto com isso. Porque às vezes a gente acha que está clamando, está buscando, não está acontecendo nada. É impossível não estar acontecendo no mundo espiritual. Você começa a agir a sua fé, e no mundo espiritual as coisas começam a acontecer. O fato de você estar aqui, só o fato de você estar aqui, com seu coração rasgado, buscando se jogar em Deus, eu quero Deus. Eu quero começar um tempo totalmente novo. Eu quero Deus.
Eu quero uma vida nova para mim. E você vem com esse coração. No mundo espiritual as coisas já estão mudando, a atmosfera já é outra. As coisas estão mudando. E mudam tanto, que você sabe que eu fico encantada com as pessoas que dormem na igreja. Porque eu vejo o poder da unção, elas são curadas da insônia aqui instantaneamente. É verdade. Elas não descansam em lugar nenhum, elas chegam aqui, elas descansam. E elas são curadas, eu vejo um milagre na minha cara já. Foi curado da insônia, essa pessoa não dormia, meu Deus. Mas ela foi completamente curada da insônia. Eu fico edificada aqui, eu na hora falo, glória a Deus. Deixa ele dormir, não acorda não, foi curado. É milagre. É milagre, louvado seja Deus pelos que foram curados da insônia. E nunca mais voltará. Continue vindo na igreja, que aqui você dormirá um sono tranquilo. O importante é não parar. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo. Eu atentei, eu fiquei atento. Meu Deus, olha o que está acontecendo. Porque a gente vê, Deus está se movendo. Não tem como você não dizer, quando você vê Deus se movendo, já Deus está se movendo. Ele viu, atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne. E logo em seguida, pele os cobria. Ele foi vendo todo o processo de reconstrução diante dos olhos dele. Deus restaurando tudo. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Ainda não estava completo, porque é gradativo, em etapas. Você vai buscando, você vai vendo Deus mudar, e você continua profetizando, e você continua declarando, e vai declarando, e vai profetizando, e vai insistindo. Eu estou vendo pela minha fé. Eu estou vendo Deus se mover. Eu vou ver mais. Então o Eterno me ordenou. Então o Senhor veio e disse para ele, ó, mais uma ordem. Profetiza ao Espírito agora. A parte física está pronta, mas precisa de Espírito. Às vezes nós vemos uma parte pronta, mas aquilo ainda não tem vida. E nós precisamos de vida naquilo. Não está fluindo vida daquilo ainda. Profetiza agora o Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Estava tudo morto. Mas o Espírito agora vai chegar trazendo vida, à medida que ele vai profetizando. Fiz como me for ordenado. Vai observando que ele recebe ordens. E uma coisa que eu vou bater muito agora, e foi algo que o Senhor me deu muito por ensinamento. Ordem simples. O que o Senhor mandou ele fazer aqui, era uma coisa difícil? Óbvio que olhar para um vale e ver tudo seco e começar a falar com ossos secos, pregar para ossos secos, requer fé, mas ele podia fazer. Não era algo que ele não podia fazer. É algo que ele podia fazer. Então, muitas vezes, nós não vivemos mais, porque nós não estamos fazendo coisas que nós podemos fazer e que são simples.
elas não são complicadas. Elas não são difíceis assim. Nós tratamos como difíceis, mas elas não são. Elas não são complicadas. Elas podem ser feitas. E muitas vezes as coisas que nós deixamos passar são exatamente aquelas que Deus está nos mandando fazer. Que Ele está nos direcionando a fazer. E nós fazemos muitas outras coisas e não fazemos exatamente o que Ele está nos mandando fazer, que é o que vai funcionar. Fiz como me for ordenado e profetizei. E no mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos. E eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali, que dava para formar um exército sem medida. Então, um amontoado de ossos secos, à medida que o homem de Deus foi profetizando, foi agindo a fé neles, conforme Deus, ele não estava fazendo pela cabeça dele, ele estava sendo direcionado por Deus, ele foi vendo as coisas serem mudadas. E o que começou como um amontoado de ossos secos, sequíssimos, ressequidos, esturricados, terminou daquela forma. Um exército enorme, cheio de vida, com uma mudança, uma obra completa, uma obra linda. E quantas coisas que nós olhamos hoje e estão assim, um amontoado de ossos. E aí é que entra a fé, em começar a pregar para esses ossos, para esse amontoado de coisas mortas, secas, sem espírito. Tem coisas mortas que não tem mais espírito, corações mortos sem espírito. Famílias destruídas, mortas, casamentos mortos. Corações que vêm se definhando. Secos. Economia morta, financeiro morto. Tudo morto. Pessoa, olha, está tudo morto. Eu já ouvi gente diante de mim dizer para mim, está tudo morto na minha vida. Está tudo morto, está tudo seco. Não tem nada, eu não sei nem por onde começar. E olha que coisa. O profeta, talvez se o Senhor deixasse por conta dele, ele também não saberia. Mas o Senhor o direcionou. O Senhor mandou ele profetizar sobre os ossos. O Senhor mandou, foi Deus quem mandou o profeta falar com ossos. Eu falei com o braço do Murilo. Eu já falei com tantas situações na minha vida, que momentaneamente estavam mortas. Você pode falar com a sua empresa que está morta, com o seu financeiro que está morto, com o seu casamento que está morto. Relacionamentos que estão mortos. Talvez você olha e se abate com o que você vê, e o Senhor não quer que você se abata. Ele quer que você profetize. Quando o homem de Deus começou a profetizar, ele criou o futuro, porque não existia. E passou a existir exatamente o que o Senhor falou que ia acontecer, aconteceu. Então por que muita coisa a gente não vive? Porque Ele fala, se você fizer assim, vai acontecer assim. E nós não fazemos. Se eu não faço, como é que eu vou viver?
Nós fazemos muitas coisas, não fazemos o que nós deveríamos estar fazendo, que é o que a palavra está falando. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, comerá do seu fruto. Às vezes a gente vê gente reclamando que tem coisa fedendo. Tem algo fedendo aqui, tem algo fedendo. É a boca, é a quantidade de coisas mortas que a pessoa tem atraído para a vida dela. Mas ela fala. Ela atrai até o que não era para chegar ali, jamais ela está trazendo para a vida dela. Quando ela fala que não dá, não consegue, é muito difícil, isso é bobagem, nunca vai acontecer, acabou mesmo. E o Senhor está dizendo, para. O que você acredita tem impacto sobre você. Vai influenciar toda a sua vida. Se você não acredita que o que você fala tem poder, você vai continuar atraindo morte. Olha o impacto que isso tem sobre você e a sua família. Se você não acredita que uma coisa pode reviver, quantas coisas que você perdeu, que você poderia ter tido de volta? Olha a consequência. Quantas coisas... Gente, eu não sei dizer quantas pessoas que já me disseram isso na vida. Se eu tivesse conhecido essa fé, eu não teria perdido meu casamento. Se eu tivesse conhecido essa fé, meu filho não teria, ou minha filha, vivido esse tipo de situação, porque Deus teria curado, eu sei disso. Se eu tivesse conhecido essa fé, se eu soubesse disso, eu não teria perdido tal coisa, não teria acontecido tal coisa comigo, porque eu teria reagido. Eu estaria com o meu negócio. Eu não teria jogado aquilo que eu tinha fora pelo desespero. Eu não teria tomado essa decisão. Então, a pessoa está dizendo, eu tomei essa decisão pelo que eu acreditava, era o que eu tinha, era a minha mentalidade, era a minha visão, era a minha fé. Se eu soubesse que poderia ser diferente, eu teria agido diferente. Eu me lembro de uma senhora que vinha, quando eu estava em São José do Rio Preto, ela vinha, ela morava em Tanabi, e ela tinha 2 filhos que nasceram perfeitos. E tiveram o mesmo problema que o Murilo teve. E os tratamentos, as questões, e realmente os efeitos colaterais eram terríveis. Então, eles não tinham autonomia, dependiam dela para tudo e tal. E você via que era uma senhora já, porque eles eram grandes, um deles já tinha, acho que 32 anos, a menina tinha quase 30 anos também. Então, a vida inteira, e eles já tinham idade, estavam cansados. E um dia aquela senhora chorou no meu ombro, eu estava fazendo a reunião, e ela caiu assim no meu ombro, e começou a chorar, e dizia assim, bispo, se eu tivesse conhecido essa fé, meus filhos não estariam como eles estão. Mas na época a gente buscava de tudo, mas não buscava Deus desse jeito. E ela chorou, e ela chorou. E eu me lembro de eu ainda falar, olha a consequência de uma fé. Às vezes as pessoas não prestam atenção nisso. O quanto a fé tem consequências, boas e ruins. Se eu tivesse. Quantas pessoas, especialmente mulheres, disseram isso para mim? Se eu conhecesse essa fé, eu não teria perdido meu casamento. Eu não sei quantas mulheres já me disseram isso. Meus filhos sofreram. Eu sofri, todo mundo sofreu, ninguém ficou bem. Mas eu não cria, eu não tinha
essa direção de vida. Não tinha. Então você vê que tudo é uma questão de fé. Esse vale não teria revivido se o profeta não tivesse sido direcionado a agir a fé. Ele foi e ele creu. E quantas pessoas que já foram direcionadas a agir a fé em algo e não agiram? Então, o que você acredita tem impacto sobre você e sobre os seus. Totalmente. Porque você fala mediante o que você acredita. Você age de acordo com o que você acredita. As escolhas que você faz estão todas relacionadas ao que você acredita. Se você acredita que pode, de acordo com Jesus, você pode. Mas se você acredita que não pode, de acordo com Jesus, você não pode, porque seja feito conforme a sua fé, que é uma máxima bíblica. Tudo, disse Jesus, é possível que crê. Então, se você não expande a sua mente através do que você está recebendo e começa a colocar a fé lá, naquela área que você nunca pensou que podia, ou que não, você nem pensou, você vai ver mudanças. Onde você colocar a fé, a palavra de Deus vai mudar. Onde você colocar, a palavra de Deus vai mudar. É impossível não mudar. Onde você colocar a palavra de Deus, aquilo vai mudar. Eu sei dizer exatamente onde uma pessoa vai chegar, pelo estilo de vida dela, pelos rituais dela, por como ela fala. Porque a palavra diz para mim, ó, se uma pessoa falar assim, ela vai ter esse resultado. Se ela tiver esse estilo de vida, ela vai ter esse resultado. Então, eu não preciso de nenhuma revelação, a não ser conhecer e acreditar no que eu estou lendo. A gente sabe até onde algumas pessoas vão, ou se elas vão chegar, qual é o limite delas, pelos rituais delas, pelas escolhas delas. Como elas falam, como elas se comportam. Todo mundo tem o seu vale. E o momento que nós vivemos, na verdade, chega a ser um vale de ossos secos para todo mundo. Ninguém pode dizer, nós estamos no mesmo país, nós estamos debaixo das mesmas autoridades. Então, nós tem perspectivas péssimas, tem previsões péssimas. E para onde nós vamos direcionar o nosso olhar? Nós vamos crer no quê? Que a despeito de tudo, Deus vai fazer? E nós vamos nos concentrar, não no que o diabo está fazendo, em tudo que está acontecendo, mas em Deus, e sim em Deus, naquilo que Ele determinou para a minha vida? Peraí, eu tenho uma vida. Eu tenho uma vida. Está aqui a minha vida. Eu tenho esses desafios. Eu vou continuar olhando para fora e dizer, não, por conta disso, nada vai acontecer. Ou eu vou olhar para Deus e vou dizer, ó, tá ruim isso aí, mas meu foco não está nisso, eu tenho um Deus. Eu tenho Yahvé. Eu tenho o eterno, eu tenho o soberano. E eu vou crer nele.
E eu vou me firmar nele. Eu não vou oscilar. Eu vou pedir com fé. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, que é agitada e levada para lá e para cá. Tem mente dividida, é instável, não recebe nada. Eu não vou viver assim. Eu não vou perder minha vida. Tem muita coisa dentro de mim. Tem muitos tesouros escondidos que o Senhor quer jogar aqui. E a palavra, Ele quer puxar para fora. E eu vou dar lugar a isso. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Olha que palavra. Jesus falou, olha, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Se a pessoa crê naquilo que ela está profetizando, orando, que se ela crer que já recebeu, ela já recebeu. Você está vendo? Olha o poder da palavra. Aí, a gente lê uma escritura como essa, lindo, maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Mas na prática, peraí, quando eu oro, eu creio que eu já recebi? E agora eu fico só esperando? Não, eu orei. E eu vou continuar tomando posse. Eu vou tocar nisso. Eu creio nisso. Eu orei. E Jesus falou que quando eu orar, eu preciso crer que eu já recebi. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Você crê que já recebeu? Você está vendo o quanto acreditar tem impacto sobre nós? Se eu oro e não acredito na minha oração, se eu não acredito nem na minha oração, ela não tem impacto sobre a minha vida, vai ter sobre Deus? Se Deus responde fé? Olha o que eu acredito. Se eu acredito que vai tudo dar errado, vai afundar tudo e acabou e eu vou afundar junto, é o que vai acontecer. Se eu acredito que contra tudo, Deus vai mostrar a glória dele, vai se manifestar, e eu verei a glória dele como eu nunca vi, vou dar testemunhos que eu nunca dei, assim vai acontecer. Que eles não são as minhas palavras, não são as minhas palavras, não estou falando algo que não, a bispa falou, não, eu falei não, foi Jesus que falou, só estou repetindo. Quem falou isso aqui foi Jesus, leia você, não tem forçação de texto, não tem nada de, é o que está escrito. Portanto, eu lhes digo tudo é tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. É o que está escrito. É a palavra dele. Mas eu creio nisso. Esse é o ponto. Darei a vocês os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Quanta coisa que está aqui que o Senhor quer tirar para fora, quer trazer, quer mostrar, eu botei isso dentro de você, eu já dei isso a você, mas precisava ser ativado, você precisava crer, porque se não for ativado, se você não crer, não vai acontecer, nada vai sair, não vai mudar nada. Como é que eu quero que o negócio mude aqui fora se eu não creio?
O profeta não precisou falar 2 vezes para a mulher, ela creu. E ela viveu. Teve um rei chamado Hazael, que tinha um homem mau dentro dele. E ele era o comandante do rei da Síria. E o rei da Síria estava doente, mandou ir até o Eliseu para saber se ele ia se recuperar. E o Eliseu disse assim, vai, mas ele vai morrer. Ele começou a olhar bem fixo para os olhos dele, e o homem ficou constrangido, Hazael, e ele disse, Eliseu começou a chorar e disse, você vai fazer tanto mal a Israel. Ele falou, que isso? Um cão como eu sou só um cão. Ele disse. Ele falou assim, o Senhor me mostra que você vai se tornar o rei da Síria. E aí ele volta. O rei ia se recuperar mesmo, mas ele matou o rei. Pegou um travesseiro, encharcou e sufocou o homem. Matou o homem. E foi um peso para a nação. Tinha um homem mau lá. Que talvez ele percebia, mas até então aquilo não tinha sido ativado. Quando o homem de Deus revelou que tinha, como o Senhor falou com Caim. O pecado está à porta, mas você pode controlar. Mas se você não controlar, se você não governar, ele vai te governar. E aquele homem mau que estava lá dentro saiu e passou a dominar completamente. Então você vê que da mesma forma que às vezes tem algo lá ruim e o Senhor está mandando a palavra e dizendo, ei, não cede para isso não. Não deixe isso aflorar na sua vida. Porque o diabo põe sementes do mal. E que nós precisamos matar através da palavra. E o Senhor, o Espírito Santo vem e planta tantas coisas poderosas dentro de nós. E a palavra vem e eu posso deixar com que tudo isso seja ativado. Que a minha fé seja ativada. E eu comece a agir a minha fé. Em cada área que eu não estava agindo. E acreditar que eu posso mais e que eu posso viver uma vida poderosa. Como Davi disse isso aqui, ó, tenho certeza, quer dizer, eu não tenho dúvidas. Nenhuma. Muito pelo contrário, eu tenho certeza agora de que verei a bondade de Deus na exuberância da terra. Contem com o eterno, animem-se, não desistam. Repito, tenham esperança no eterno. Agora, exuberância é grande abundância, superabundância, fartura, riqueza, vivacidade, entusiasmo, favor, energia, pujança, vigor, força, intensidade. Não tem nada ruim. E ele disse, eu vou ver tudo isso aqui, na terra dos viventes. Não é depois que eu morrer, não. Eu vou ver agora, na terra dos viventes. E é isso que o Senhor quer que eu creia, que você creia. Que a despeito de tudo que está acontecendo aí fora, que nós veremos a bondade do Senhor aqui, agora. E que não importa quão seco estejam as coisas, elas vão reviver e vão se tornar poderosas na nossa vida. Porque o que era vale de ossos secos se tornou um exército vivo, poderoso, para glorificar o nome do Senhor. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele concede e dirige para onde quer. Ou eu vou crer nisso aqui, que Deus tem o controle, Ele é soberano, Ele tem o controle de tudo. Ou eu vou dar tudo como perdido mesmo e acabou, bom. Aí, ó, a consequência. Eu creio num tempo de consolo.
Eu creio que o Senhor tem preparado um caminho novo para todos nós. Eu creio que é um momento kairós para nós, um momento oportuno do favor de Deus para nós. Eu creio que Deus vai nivelar os vales. Tem muita gente que está como esse vale. E Deus vai rebaixar e humilhar os altos montes. Eu creio que a glória do Senhor será revelada como Ele tem prometido. Eu creio que o que está torto vai se endireitar e o que é áspero vai se aplainar. Eu creio. E se eu creio, acontece conforme a nossa fé. Você vai ter aquilo que você acredita. E o que você acredita tem consequências sobre a sua vida e a sua família. O que é que Deus está dizendo aqui para nós? Você cria o seu futuro. O que você decidir hoje é o que você vai ter durante todo esse ano. Pregar para os ossos ou desistir e só lamentá-los? Falar dos ossos. Eu sempre falo, não fale dos ossos, fale com os ossos. Não fale da montanha, fale com a montanha. Não fale do problema, fale com os problemas. Então você recebeu uma pasta para você projetar o seu ano. Durante 7 domingos, nós estaremos fazendo jejuns. Durante todas essas semanas, todos os dias aqui, clamando. Quando terminar esse propósito, toda a Santa Ceia terá o jejum da manutenção desses projetos. Até o último dia, até o final do ano. E nós vamos estar lembrando e apresentando a Deus. Eu sempre incentivo você a ter metas, estabeleça metas para a sua vida. Tenha o seu painel dos sonhos, o seu projeto. Olha para ele, profetiza, declara. Projeta. Estabeleça as metas que você quer atingir. O prazo e o que você vai fazer para chegar lá. Esteja disposto a fazer aquilo que o Espírito Santo te direcionar a fazer. Creia. Não saia daqui e viva a sua vida da mesma maneira que você tem vivido. Não saia daqui e permaneça no mesmo lugar. Saia decidido que você vai para um lugar mais alto, você está indo. E que a sua vida vai ser diferente. Tenha isso muito vivo dentro de você, o que você acredita. É muito importante porque tem consequências. Porque influencia toda a sua vida. Hoje você tem o resultado do que você acredita. Aquele vale de ossos secos se transformou num exército imenso, cheio de vida, porque o profeta acreditou no que Deus falou que era possível. Se você acreditar que é possível, é possível. E eu acredito. Se você acreditar que este será o melhor ano da sua vida, e que você vai dar testemunhos que você nunca deu, exatamente assim acontecerá, se você permanecer alinhado com Deus. Se você acreditar em todas as notícias que estão aí, em tudo que está acontecendo, e se envolver com elas, você vai sucumbir. Mas se hoje você pegar essa palavra, e entender, Deus quer trazer à vida o que está morto. Deus quer mudar as coisas e Deus vai mudar. Ele vai mudar. É isso que ele está dizendo, eu vou mudar. Eu vou fazer. Você cria o seu futuro. Como será o seu ano? Depende das decisões que você está tomando aqui hoje. E de como você vai mantê-las.
estabelecê-las. Elas precisam ser, não basta tomar decisões, elas precisam ser estabelecidas. É um outro padrão, é um padrão mais alto. É o que Samuel mandou Saul fazer, vá para um lugar alto. E eu vou dizer tudo que está aí. Deus quer ativar aquilo que Ele colocou em nós. E quer puxar para fora desse ano. Nos levar a viver e atuar de uma maneira que nós nunca pensamos. Deus quer nos elevar para um nível que nós não conhecemos. É por isso que nós vamos dar testemunhos que nós nunca demos. Os que estão recebendo esta palavra, estão crendo, darão testemunhos que nunca deram. Vamos nos colocar em pé. Pegue o seu propósito, por gentileza. E você tem a oportunidade de colocá-lo no seu coração. E começar a falar com Deus. Talvez como você nunca falou. De conversar com o Senhor como talvez você nunca conversou. E dizer para Ele, Senhor, eu quero. Eu quero essa vida. Eu quero ir para esse nível. Eu quero conhecer. Eu quero viver essa fé, Senhor. Eu quero esse conhecimento na minha vida, Senhor. Eu quero essa experiência que eu ainda não tenho, Senhor. Senhor, abra a minha mente. Me leva para esse nível alto. Eu quero viver. Senhor, eu quero crer. E eu não quero mais uma vida pequena. Eu não quero ser uma pessoa comum. Eu não quero olhar para a mesma direção que todo mundo está olhando e ter os resultados que todo mundo está tendo. Senhor, eu não quero isso para mim. Eu quero subir. Eu quero ir para um outro nível. Eu quero te conhecer. Eu quero a partir de hoje profetizar sobre tudo que está morto. Porque eu acredito que o Senhor vai trazer a vida. Não terminou, Senhor. Talvez tem coisas que você pensa que encerraram. E o Senhor está dizendo, não encerrou. Que você até olha e fala que encerrou. E o Senhor está dizendo, não acabou não. Eu vou ressuscitar o que está morto. Se você crer e profetizar, eu vou mudar essa área da sua vida. Eu vou trazer à vida isso aqui. Eu vou restaurar esse relacionamento. Eu vou mudar o quadro da sua vida. Financeira, econômica, profissional. Eu vou te dar uma energia que você não conhece. Eu vou te capacitar para coisas que você nunca imaginou que seria capaz de fazer. Eu vou te levar para níveis que você nunca imaginou que poderia ir. Paira uma atmosfera de tristeza, de frustração, de decepção, até de morte no ar. Às vezes eu estou orando e eu percebo a atmosfera da nação. É o Senhor me trazendo o espírito das pessoas. Mas a despeito de tudo isso, Ele está dizendo, eu tenho vida. E o meu povo é o povo da esperança, é o povo que traz a vida, é o povo que salga, é o povo que ilumina, é o povo que leva a cura, é o povo que leva poder, é o povo que leva a esperança para quem está esperando, está sem esperança. Ei, seus vizinhos precisam de você, seus colegas de trabalho
precisa de nós, essa nação precisa de nós, precisa do povo que crê que o vale seco pode reviver. Um povo que crê, como Isaac, que na crise pode prosperar, que nas piores condições é possível prosperar. Lembra de Isaac? Ele enriqueceu no ano mais terrível da vida dele. Quer dizer, não foi o ano mais terrível da vida dele. As previsões é que seria o ano mais terrível. E foi o melhor ano da vida dele. Por quê? Porque ele pegou uma palavra que Deus deu a ele. E ele foi lá e plantou. E ele prosperou naquele ano. Foi o ano que ele mais prosperou. E ele teve desafios, entulharam os poços, ele desentulhou, brigaram pelos poços, e ele continuou cavando, ele não parou de cavar. E as coisas aconteceram. Você vai ver os maiores testemunhos nós daremos esse ano. Você vai ver muitas carinhas novas surgindo. Você vai ver Deus tirando muita gente do pasto. Você vai ver gente que não governava, governando. Você vai ver gente enriquecendo nesse período que todo mundo está fugindo e está com medo. Escuta, guarda, esse culto vai ficar gravado, guardado. Para você voltar aqui, quando vier a desilusão, você volta aqui e lembra de tudo que o Senhor prometeu. Ele vai levantar aqueles que creem, que acreditam e não estão presos à realidade, mas mudam as realidades. Eles vão viver. É hora de você crer. Se você falar com o ímpio, se você falar com o especialista tal, ele vai mandar você desistir dos seus sonhos. E o Senhor está dizendo, continue sonhando. Ele vai mandar você parar e não fazer nada. E o Senhor está dizendo, empreenda, vai. Construa casas. Crie filhos, gere filhos. Casem-se. Que foi a palavra no primeiro domingo. No primeiro domingo, no dia 1º, eu preguei essa palavra. Isaías 29. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. É o que está escrito lá. Então você tem Deus. E tudo pode falhar, mas Deus não vai falhar. E eu não quero saber o que estão dizendo, eu quero saber o que Deus está me dizendo. Ele está dizendo, profetiza, Cléo. Profetiza. Ele está dizendo para você, profetiza. Profetiza. Declara e vai mudar. Creia que já aconteceu. E já aconteceu. Profetiza. Levanta. Levanta no espírito. Levanta com força. E começa a profetizar. E a dizer que assim será. Que tudo que você projetou, ou ainda vai estabelecer, colocar aqui, vai conquistar e vai estabelecer. Esse vai ser o ano em que você vai conquistar e vai estabelecer. E que você vai ser uma outra pessoa. E vai enfrentar coisas que antes você temia. E vai dar testemunhos que você nunca deu. E vai ver o que está morto reviver. Você verá. Deus vai tirar você. Pessoas que estão no pasto. Deus vai promover em meio a tantas situações difíceis. Deus vai nos
sua igreja, o seu povo fiel. Creia. E mostra para Deus agora: meu Deus, aqui estamos nós na tua presença. Venha com poder na vida do teu povo. Que essa palavra tenha entrado e tenha tomado os corações profundamente. E que não haja mais nenhuma incredulidade ou dúvida ou temor nos corações, Senhor. Que a tristeza, a apatia tenham ido embora. O desânimo, a morte espiritual já tenham ido embora. Que ela esteja viva, renovada, tenha sido vivificada, esteja cheia de esperança, de coragem, cheia de sonhos, cheia de fé. Oh meu Deus, que ela creia nas mudanças, nas realizações, que ela creia que chegou a hora dos vales serem ressuscitados, dessas famílias serem restauradas, de áreas da vida dela que nunca mudaram, serem mudadas, situações que nunca se moveram sequer, elas se moverão. Entra em ação, meu Deus, agora, e vai movendo o teu povo agora. Que a tristeza, a angústia, a apatia, as doenças, a miséria, a derrota, o fracasso espiritual, financeiro, familiar, saiam em nome de Jesus. Situações travadas sejam destravadas, situações amarradas sejam desamarradas, situações que nunca se moveram, eu ordeno mudanças agora. Situações sem saída, que recebam a unção agora e a mudança agora em nome de Jesus. Cura lares, Senhor, salva famílias, restaura os casamentos, cura os corpos doentes, cura as almas enfermas, cura o espiritual dessa pessoa, cura o financeiro dela, cura a empresa dela, abençoa a obra das mãos dela, mostra a glória do Senhor, mostra o poder na vida dela. Eu consagro esse propósito agora, eu consagro o propósito de cada um agora, e eu profetizo milagres, a materialização de todas essas mudanças na vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional, econômica, os sonhos dela se realizando, todos os sonhos que ela tem desejado e que agora, com tudo que aconteceu, foi como um balde de água fria. O Senhor vem e fala: pare com isso, creia, porque eu vou realizar na sua vida. Senhor, eu creio que chegou a hora dela viver sonhos antigos. Eu creio que esse é o momento oportuno, é o momento Kairos para a vida dela, é o momento do favor do Senhor para ela, em que ela vai viver o seu favor, que ela vai desfrutar do seu favor, que aquilo que ela não imaginou que ainda seria possível, virá para as mãos dela. Eu consagro, Senhor, cada projeto, tudo que foi projetado e ainda será, que está dentro dela, que seja materializado, concretizado, que ela viva a sua glória, que ela viva a força do Senhor na vida dela, que ela viva um renovo aqui agora, Senhor, um renovo de vida, um renovo de sonhos, um renovo de esperança, que ela seja tomada por uma unção que traz renovo, que traz vida, que traz esperança, que a levanta, que a restaura completamente. Eu abençoo a vida dela, Senhor. Eu abençoo a vida da igreja. Eu abençoo a vida de cada um que hoje dá largada nesses projetos de conquistas para 2023, e que a glória do Senhor venha sobre cada um, a esperança, o renovo, o poder, uma unção que levanta, que todos sejam tomados por essa unção que levanta, Senhor,
É uma unção que levanta. Uma unção que levanta, Senhor. Uma unção que toma a pessoa e a cerca completamente. E a levanta e a leva além. Eu abençoo a igreja. E que saia já desse primeiro jejum um povo diferente. Um povo que acredita e um povo que persegue aquilo que acredita. Eu profetizo mudanças aqui. Eu profetizo os vales de ossos secos sendo levantados e vivificados. Eu profetizo vidas sendo vivificadas, sendo completamente restauradas e levantadas para a glória do teu nome. Receba vida, receba poder, receba renovo. Seja tomado de esperança, tomada de esperança. Tenha a sua vida completamente mudada aqui hoje. Que você possa ver as mudanças na sua vida, começando pela sua alma, as mudanças internas. Que você creia, que o poder de Deus tome você, e você caminhe com base nesse poder, e veja poder, e toque o poder de Deus dia após dia. Em nome de Jesus. Vamos, segurando o seu propósito. Você projetou. Talvez não está todo preenchido, você ainda quer preencher com mais calma, mas você tem tudo dentro que você quer atingir. Não deixa nada te impedir. Mas olhe para isso agora e diga com toda a fé que você acredita que Deus está na sua vida, que Deus está com você. Que Deus te levantou para esse tempo, que Deus te chamou para esse tempo, e que você vai viver o melhor tempo da sua vida até então, que Deus vai se mostrar na sua vida, que você vai ver o poder dEle como você nunca viu, a glória dEle como você nunca viu, a unção dEle como você nunca viu, milagres que você nunca viveu, o sobrenatural como nunca viu, que você vai experimentar uma glória que você ainda não conhece. Diga isso para Ele: Jesus, eu creio, Senhor, e eu estou criando o meu destino agora, o meu futuro, através da minha fé. Eu creio, Senhor, e eu serei guiada pelo Senhor, e eu vou plantar a boa semente, e eu vou te buscar, e eu vou derramar minha vida do Senhor, e eu vou de glória em glória, e eu vou terminar esse ano dizendo: eu não sei como, mas esse foi o melhor ano da minha vida, disparado até então. Deus me surpreendeu. Deus me surpreendeu. Diga isso para Ele: Senhor, em dezembro eu vou estar dizendo o quanto o Senhor me surpreendeu, porque eu creio que hoje eu estou criando o meu futuro. Eu creio na sua palavra e eu vou vivê-la para a glória do teu nome. Eu consagro o meu propósito ao Senhor. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu levanto ele aos céus. E eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a minha família, os meus sonhos. Tudo que eu sonho, Senhor, está aqui. Meus projetos, minhas metas para esse ano. E eu possuo a materialização de tudo isso. Eu creio que está na minha vida. E eu entrego tudo nas suas mãos. E vou continuar trabalhando junto com o Senhor. Plantando a boa semente. Clamando todos os dias. Entregando ao Senhor. Porque o que eu não posso, o Senhor pode. E o que eu não posso, o Senhor me capacita. E dessa maneira eu vou além. E a minha vida vai fluir para a glória do teu nome. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome. Eu creio no que o Senhor está fazendo aqui. E nós vamos tocar. Nós vamos tocar. Eu concordo com cada oração.
eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu profetizo mudanças radicais na vida de cada um. Enquanto nós oramos aqui, nós buscamos aqui, sei que o Senhor está atuando em lares, atuando em situações impossíveis. E eu sei que nós teremos, Senhor, tantos depoimentos, tantos testemunhos de mudanças já imediatas, para a glória do Teu nome. Quantas coisas que ainda não tinham se resolvido, que as respostas chegarão agora, para motivar, para encorajar, para presentear, para dar um refrigério para muita gente. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai trazer um refrigério para muita gente, como um presente, um refrigério, dizendo: papai está aqui, eu estou cuidando de você, você não está sozinho. E esse é só o começo do que eu vou fazer por você. Muito obrigada. Obrigado, obrigado, obrigada. Amém, amém, amém.